Caso Eliseu Santos. Um ano depois da morte do ex-secretário de Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, as últimas testemunhas prestaram depoimento na tarde de hoje. Sindicato médico exige mais segurança nos hospitais depois que uma médica foi agredida por um paciente. E veja também. Governo propõe reajuste de 11% no salário mínimo regional. Parede cai em cima de operário em Porto Alegre. Economia e preservação do meio ambiente. Programa da CE quer substituir geladeiras para famílias de baixa renda. 23 de fevereiro, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. Durou mais de 4 horas o depoimento do chefe de polícia do estado, Ranolfo Vieira Júnior, na primeira vara do júri de Porto Alegre. Ele é considerado testemunha-chave no caso da morte do ex-secretário de saúde, Eliseu Santos, que completa 1 ano nesta semana. A audiência de hoje estava programada para ouvir 43 testemunhas de defesa. Porém, o mais aguardado era o chefe de polícia do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. Ele comandava o Departamento Estadual de Investigações Criminais na ocasião do crime e é considerado um dos pilares no mal-estar entre a Polícia Civil e o Ministério Público. Porém, o promotor Eugênio Amorim acredita que o depoimento de Ranolfo não vai influenciar a decisão da juíza. E com isso, caberá ao júri popular decidir a sentença. Os jurados não vão julgar se a polícia ou o promotor estão certos. Os jurados vão julgar o processo, julgar os autos, e eles, com a sua própria cabeça, haverão de dizer o que aconteceu nesse fato, isso contando que permitam aos jurados que julguem, que deixem os jurados julgar. Na época, a Polícia Civil concluiu o inquérito em tempo recorde, alegando que o crime havia sido um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, e identificou Eliseu Pompeu Gomes, de 22 anos, como o autor. Os argumentos da polícia foram baseados no modus operandi da quadrilha e no tipo de arma utilizada. Porém, o Ministério Público contestou a versão. Os promotores Lucelena Calegari e Eugênio Amorim alegaram que havia sido um assassinato encomendado. Os mandantes seriam desafetos do ex-secretário, Jorge Ordoff de Melo e Marco Antônio Souza Bernardes. Os dois eram sócios na empresa de segurança Reação, que prestava serviço à Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Ao todo, 11 pessoas foram indiciadas. O advogado Ricardo Cunha Martins, que defende Ordoff de Melo, considera o depoimento de Ranolfo Vieira Júnior fundamental para o caso. Evidentemente, irá demonstrar de forma racional, serena, a verdade sobre o caso Eliseu. Ou seja, houve um roubo com morte e não um homicídio de mando. E mais, aquelas pessoas acusadas pelo mando são inocentes e estão presas há mais de 300 dias. A possibilidade de mudança de magistrado no caso foi indeferida na manhã de hoje. O Ministério Público havia solicitado o afastamento da juíza Rosane Michels, porém ele foi negado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. O MP alega que houve prevaricação, que é quando um servidor público deixa de fazer o trabalho em prol de interesse pessoal. O advogado Ricardo Cunha Martins, que defende um dos réus, teria também defendido a juíza em um processo no Supremo Tribunal Federal. O vereador Eloy Guimarães, o delegado de polícia João Bancolini e ainda o ex-senador Sérgio Zambiasi são outras testemunhas que depuseram hoje. Um homem foi encontrado morto nesta manhã na prainha do Gasômetro em Porto Alegre. De acordo com a polícia, ele era negro e o rosto estava desfigurado devido a agressões. O homem não tinha identificação. A polícia prendeu nesta tarde Jaderson Ferreira dos Santos, de 25 anos. Ele é um dos responsáveis pela morte do empresário Inácio de Medeiros no último dia 10. Inácio esperava a filha dele em frente ao Shopping Total, em Porto Alegre, quando foi assassinado. Outros 2 suspeitos ainda estão sendo investigados. Jaderson foi encaminhado ao Presídio Central. Um operário ficou ferido após a queda de uma parede do Hospital Ipiranga, em Porto Alegre. O homem trabalhava na reforma do hospital e foi atingido nas pernas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao HPS e passa bem.
Devido à proximidade do Carnaval, o pronto-socorro de Porto Alegre precisa de sangue de todos os tipos para reforçar os estoques. Doadores devem comparecer no Hemocentro, localizado na Avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon, em Porto Alegre, e fazer a coleta em nome do HPS. O atendimento é feito de segunda a sábado. Trabalhadores da Fugast, Fundação Rio Grandense de Gastroenterologia, entraram em greve na tarde de hoje por tempo indeterminado. Eles são profissionais contratados em caráter emergencial através da Fundação para atuarem em 9 instituições de saúde do Estado. O ato acontece devido à falta de resposta dos governos federal e municipal com relação à demissão de 500 terceirizados. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores, a partir desta noite, o atendimento em hospitais onde os trabalhadores prestam serviços será prejudicado. As principais emergências que atendem pelo SUS em Porto Alegre estão lotadas. Na ala para adultos da Santa Casa, do Clínicas, do Conceição e do São Lucas da PUC, há mais que o dobro de pacientes para a capacidade. No Ernesto Dornelles, há 2 leitos vagos. A seguir, Sindicato Médico exige mais segurança nos hospitais depois que uma médica foi agredida por um paciente. E ainda, o governo do estado apresenta índice de reajuste do salário mínimo regional. A Suporte RH oferece mais de 60 vagas de empregos. Entre as funções, assistente comercial e estoquista. Interessados devem comparecer na agência, localizada no centro da capital. E a agência RH Brasil seleciona profissionais para trabalhar na área industrial em cidades da região metropolitana. Interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Petrópolis, na capital, com currículo e carteira de trabalho.